Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos lá, não costuma ter vídeo de sábado, eu sei. Mas não tinha como eu deixar, porque, primeiro de tudo, me desculpem, porque talvez eu vá ser um pouco áspero nesse vídeo. Eu estou literalmente de saco cheio, tá? De protestante vir aqui no canal falar as coisas e achar, oi, isso e aquilo. Ó, presta atenção numa coisa. O recado que eu vou mandar não é para você que é protestante, mas vem aqui. Você pode até discordar, cara. Não tem problema. Outra coisa, eu não ligo se você me xinga. Não ligo mesmo. Tanto que já teve gente que me xingou, já falou algumas coisas, né? Teve um aí que disse que eu estava condenado. Nem quando xingam, né? Porque o vídeo polêmico é o vídeo da Margarete, que era pastora e se converteu. Então isto causa nesse pessoal um furor. Tem vários casos, eu não estou falando só de um, é que um já me irritou. Me irritou ao ponto de que o mané quer dar aula até de latim e grego. E deixa eu dizer para você, mané, o termo que eu utilizei em grego não fui eu, porque eu não sou professor de grego, eu não sei grego. Eu utilizei baseado em uma aula do padre Paulo Ricardo. Aí você tentou corrigir, você é um tonto. Né? Já que está na moda o pessoal bater, é científico e tudo mais, me desculpe, não dá para acreditar em você quando eu sei que o padre Paulo sabe 9 línguas diferentes, é um cara estudado e que corrige até as traduções brasileiras aqui. Ele falou, isso aqui não está muito boa a tradução, não é bem isso, é isso. Por quê? Porque é sempre a mesma conversa. Então, se me xinga, até eu e a Margarete já demos risada quando falam dela. Eu falei, olha, falaram isso de você. Ela, não, a gente já sabe, é normal, o pessoal fica bravo mesmo. Ela já sabe, eu já sei que vão me encher as paciências aqui. Mas tem uma coisa que não tem como eu aceitar. O cara chega aqui, né, dono da razão, e ele acha que ele pode chegar aqui num canal católico e detonar a igreja católica. Aí eu não vou deixar. Você vai me desculpar, né? Mas quem manda nesse negócio aqui sou eu. Segundo, por que que você não continuou respondendo nos comentários? Não dá. Esses caras escrevem umas tripas gigantescas de texto. E aí depois, quando você responde, eles escrevem outra tripa gigantesca. Chega uma hora que você fala, não tenho nem como te responder, porque você, cada 10 páginas de texto. E aí ele pega o que você escreveu, aí ele põe no texto dele, e aí ele escreve mais uma pancada de coisa e fala, meu amigo, como é que eu vou responder isso? Ele não quer concordar, mas é isso. Isto é tática calvinista. Qual é a tática de Calvino? E que depois todos os protestantes fizeram e fazem até hoje. Até os Testemunhos de Jeová faz, mas mais os outros. É aquilo. Ele começa falando de um ponto, antes de você explicar, ele vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vira aquela confusão. E você não consegue explicar, mas a intenção não é que você explique. E se você explicar, ele já tem um argumentozinho dele. E aí ele fala, não, porque a coisa é assim, né? Porque vem questionar, é sempre as mesmas bobagens. Vocês rezam, nós ora. Cala essa boca. Cala a sua boca. Não, mas eu sei porque eu fui católico. Você nunca foi católico, você sempre foi esta coisa que é você, que não é um católico. Porque você não pensa quando você fala. Você está baseado num qualquer que você viu. Ah lá, olha o comportamento. Às vezes a pessoa tinha um comportamento ruim. Pode acontecer. Pode acontecer, tem católicos que vão ter comportamento ruim, olha que coisa.
Aí você se baseia nele. Aí ele vira a igreja inteira, né? Aí não, olha só a postura dos católicos. Eles não oram. Eles utilizam palavras repetidas e o próprio Jesus falou que nós não podemos ter esse tipo de postura, porque em Mateus 6, versículo 7 está dizendo que nós não podemos usar vãs palavras, muitas palavras, palavras repetidas, né? E vem com essa conversa, quando não é isso, é imagem. Não, porque as imagens, idolatria. Vocês nunca pararam para pensar que a gente já pensou nisso? Nunca lhes passou pela cabeça que a igreja com 2000 anos, não é 2000 anos porque a igreja não veio com a igreja primitiva, tá? Veio com a igreja primitiva. Né? O nome da igreja católica surge no ano 107. Tá vendo? Mas é porque a fala de bispo, não fala de papa, porque não tinha o papa. Eu fiz uma pergunta para você. Quando é no Evangelho, ou até nos Atos dos Apóstolos, que o nome de Pedro vem depois de alguém? Quando vai nomeando os apóstolos, o primeiro nome é Pedro. Pedro, tu és pedra. Não, mas outra parte. Não tem outra parte que refuta esta, meu amigo. Pedro é a pedra. E sobre esta pedra é que a igreja é edificada. Sim, Jesus fundou uma igreja. Né? Jesus fundou uma igreja que testemunhou por mais ou menos 25 a 30 anos até surgir o primeiro escrito. Então, igreja surgiu primeiro. Ah, mas era igreja primitiva. Ah, era a igreja primitiva? Tá, qual era o nome dela? Não tinha nome. Então podia ser qualquer nome. Então vocês imaginam que a igreja de Éfeso é uma igreja que não tem ligação nenhuma com a igreja de Roma, que não tem ligação com a igreja de Jerusalém, e aí elas são como se fossem, né, como esses caras assim, tudo separado. Cada um pensa de um jeito, cada um fala uma coisa. Porque aí o que na verdade forma o corpo de Cristo é um corpo espiritual e não um corpo físico, né? E que não tinha um comando central, porque não tem esse negócio de papa na Bíblia, né? Não é isso que vocês falam? E que, eu vou voltar nesse papo, gente. O católico reza e o evangélico ora, porque nós ora. Isso é uma vergonha. É sempre a mesma história. E a gente já explicou. E eu mencionei para o pessoal, olha lá no canal e tal. Você só indica porque parece que é a verdade. É a verdade, cara. Eu tenho que dizer para você, o que está nesse canal aqui é verdade. Só há um risco quando eu dou a minha opinião. Quando eu dou a opinião da igreja, eu não tenho desculpa não. É a verdade, é a palavra. Não é a palavra porque não está na Bíblia. Então, você não quis aceitar, eu sou obrigado a dizer para você mais uma vez. A Bíblia foi composta, definida e tornada sagrada por católicos. Os 27 livros do Novo Testamento. Os 7 livros do Antigo Testamento que não são aceitos na Bíblia protestante são 7 livros que estão escritos em grego. E por isso não foram aceitos. Porque o Lutero aceita a tradução do ano 100 de Jerusalém, que teve o sínodo de Jâmia. E ele era um sínodo completamente patriótico, que defendia que, como nós somos povo de Deus, nossa língua não é outra, não é a língua pagã. Nós não vamos usar a língua pagã, só pode o que estiver em hebraico. Era apenas essa exigência. Protestante seguiu a linha do Lutero. É isso. Não tem outra história. Mas esses 7 livros estão em grego, não podemos. Então por que vocês aceitaram todo o Novo Testamento? O Novo Testamento é inteirinho em grego.
Vocês aceitaram. Mas é aquilo. Né? O legal é ficar picotando passagem para jogar na cara dos outros. Para usar como arma. Mas vocês não têm esta autoridade nem legitimidade. Você pode saber latim, você pode saber grego, hebraico, aramaico. Se você não for católico, o que você tem é nada. Não serve para nada, não é porcaria nenhuma. Você é um lixo. Você não sabe nada. Porque você diz, porque a igreja do Apocalipse é a Babilônia, é a prostituta. É você. É a tua denominação. Porque a divisão que o próprio Jesus falava, vocês têm de permanecer unidos. Eu estou dando a minha paz, permaneçam unidos. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé. Não, vocês vão lá e criam 44 mil denominações e vêm falar que o errado é a igreja católica. Por quê? Porque você não tem o poder. Eu acho que você é pastor. Não sei porque veio perder tempo com um catequista. Eu não sou nem padre, hein? Eu não sou diácono. Eu não tenho estudo de teologia. Eu sou formado em filosofia. Eu não sou teólogo. Eu estudo o catecismo tem 20 anos. Mais de 20 anos. Junto com outros livros. Então a gente acaba tendo uma base teológica. Mas você veio perder tempo comigo? É porque você é tão pouquinho que você não aguenta, cara. Né? Um outro lá coloca umas tripas e fala que todo mundo que permaneceram na igreja católica, que isto é uma abominação. Abominação é o que você escreve. Até escreve errado, um monte de bobagem. Né? Aí o outro vem se mostrar. Você é a prostituta do Apocalipse. É você que deturpa tudo. Por que começaram? Por que depois do protestantismo o mundo se mundanizou cada vez mais? Qual foi o fruto do protestantismo? Revolução Francesa. E qual foi o fruto da Revolução Francesa? Revolução Russa. E depois? Nazismo. No qual o próprio Hitler se inspirou no Luterão, cara. É um doente inspirado em outro. Eu não gosto de falar isso, mas sou obrigado a falar. Um cara que não reformou a igreja. Não pensou em reforma. O que ele acabou fazendo foi uma revolução. O pessoal usa o termo reforma protestante, mas foi revolução. Ele rompeu com o negócio, criou uma outra coisa, quebrou de baixo para cima, de cima para baixo, com ajuda política. Ele era um cara com problemas de cabeça e que ficava preso aos seus escrúpulos, e por causa dos seus escrúpulos ele se confessava e achava que ainda estava em pecado, e ele ficava num desespero. Ele precisava criar alguma coisa que acalmasse a sua cabeça. Será que conseguiu? Acho que não. Isso eu não estou dizendo que ele era um homem burro, porque para fazer tudo esse monte de coisa não pode ser uma pessoa burra. Porque o pessoal já pensa assim, não, era um burrão. Não era um burrão. Mas depois dele, o que veio? Guerra dos 30 anos. Depois o que veio? O Estado começa a ter mais poder sobre a religião. Pronto, meu amigo. O poder espiritual não tem mais domínio sobre o Estado. E, consequentemente, qual é a próxima consequência? É o Estado se achar absoluto. O Estado se achou absoluto. Veio a Revolução Francesa e acabou com o Estado, com o reinado. Todos os absolutistas foram derrubados. Com a derrubada, vieram as repúblicas e, consequentemente, dos poderes constituídos começam a vir de baixo para cima, por conta da Revolução Industrial. Pessoas que estão vendo que tem alguma coisa dando errado e sugerem uma solução pior ainda. E aí você tem revoluções russas, entre outras. É fruto disso sim. Vocês são pai dessas porcarias. Então a igreja é santinha. Não. A igreja é santa. Os fiéis não. Os fiéis não são. Jesus está perto desses infiéis, como eu, pecadores, que necessitam da misericórdia de Deus.
e que se colocam à disposição. Mas como ela é santa, você lave sua boca para falar da Igreja Católica. Você não conhece a Igreja Católica, vem dizer que foi católico, você nunca foi católico. Você não conhece a Igreja. Você não conhece a Igreja Católica. Esta Igreja que protegeu a verdade desde sempre, que formando aquelas comunidades que eu falei, que depois vai vir o Evangelho, depois tem que defender-se das acusações teológicas, porque vai ter gente que vai dizer, não, Jesus não é Deus, Jesus não é homem, Jesus só é homem, Maria não é mãe de Deus, Maria é só mãe do Cristo da pessoa, o Espírito Santo não é Deus, é só uma força. Essas oposições vieram. Não podemos ter imagens. Tivemos os iconoclastas. E vocês acham que é inovação. E no fim o grande problema é porque vocês oram e a gente reza. E você não sabe que em latim tem a récita? Eu expliquei para você que era só um problema. O seu problema é um problema de semântica, não é um problema teológico. Não, mas você achou que eu estava dizendo que é a mesma coisa. Não é que é a mesma coisa, mané. É que a récita está dentro do que nós chamamos de oração vocal, imbecil. Você entendeu? Dá para você entender que é a mesma coisa? Porque a reza, a récita, o cântico, o Pai Nosso, a repetição do terço. Mas não pode repetir porque isso é um pecado. Por que é um pecado? Por que é um pecado? Porque está repetindo a oração? Você não sabe de nada, cara. Você não sabe de nada. Os monges repetiam os salmos todos os dias. Não é pecado porque é bíblico? Ave Maria não é bíblica? Então você não leu a Bíblia, bobão. Você não leu a Bíblia. Esse é o problema. Você não leu a Bíblia. Você pensou e agora você aprendeu um pouquinho de grego. A Bíblia não é para você. A Bíblia foi escrita por católicos e para católicos. Durma com essa. Então tudo que você disser não me interessa. Você entendeu que você não vai me convencer? Porque eu já sou verdadeiramente convertido, né? E eu já concordo com o viver e morrer por este negócio aqui. Você já entendeu? E que não apenas eu, mas um monte de gente, pecador que nem eu, passou por isso. Mas um monte de gente que são as luzes que nos iluminam, que nos levam para Jesus Cristo, iluminaram o caminho. E eles deram a vida, e eles fizeram milagres, e você tem curas e mais curas, e testemunhos, e mudanças de vidas, e pessoas que mudaram, que começaram e se entregaram também, se deixaram, se não crucificaram fisicamente no martírio, deram a vida pela evangelização, por amarem verdadeiramente Jesus, então se dedicaram, se empenharam para proteger as pessoas de todo o mal, não só físico, principalmente espiritual, de pessoas malignas como você, que vem aqui para encher meu saco, e que podem colocar pessoas que leem em risco. Mas eu não permito isso, não vou permitir você de ficar falando bobeira aqui, não você, e você sabe, se você estiver vendo esse vídeo, você sabe que eu estou falando de você. E esses outros que quer pôr tripa, escrever aquele monte de coisa, e Apocalipse, não sei o que, bobagem. Você não é católico? Cala tua boca, vocês não sabem nada. O que é que está na passagem? O que é que está na passagem sobre a oração? O que Jesus fala? Não usei muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que a força de muitas palavras serão atendidos. No original grego é evidente que o Senhor quer dizer o quê? Bater os lábios. Mas o que está querendo dizer com bater os lábios? Ele está querendo dizer o seguinte, que fazer a oração como um bate-boca, emitir ruídos, sussurros, balbúcios, palavras
a que não se dá a mínima atenção. A oração precisa de uma atitude interior de atenção. Seja a sua oração inspirada. Todo dia você está inspirado para fazer? Tem dia que você não está legal de cabeça. Só o que te cabe é o Pai Nosso. Porque você não está bem. Você não consegue. Porque você tem problema na vida. E você repete a oração. Né? Eu lembro o pessoal comentando do menino que se machucou e o pai falou para ele: reza. O menino começou a rezar a Ave Maria. Começou a suportar a dor que ele estava, porque tinha quebrado o braço. Até cuidar, fazer atalho e tudo mais. Pô. Aí vem um mocoronga e diz que não pode. É a atitude interior. Agora, se a pessoa fica só repetindo, sem essa atitude interior de oração e adoração, aí, meu filho, você pode fazer a oração mais linda. Você ergue os seus bracinhos e fala assim: ó Senhor da glória, estou aqui. Só palha. Não serve para nada. Não se trata se ela é uma récita ou se ela é uma oração que se diz que é inspirada. Ela vai estar mal feita porque não tem essa atitude interior de oração. Né? Então não adianta, o cara pode rezar 1000 Ave Maria. Se ele tiver com a mente pensando na morte da vez, não vale nada. Mas se ela tiver ali com a finalidade, pensando no que ela está rezando ali, qual é a finalidade dessa oração? É que o Senhor, que eu quero amar verdadeiramente, então eu coloco e falo com Ele. Então por isso é que eu estou rezando. Opa, mudou muito. Sabe por quê, gente? Porque os pagãos rezavam em voz alta. Eles faziam as tais orações. E não eram. Poderiam ser umas palavras definidas ou poderiam ser expressões. Entende? Poderia ser. Vamos utilizar o termo cristão? Poderia ser uma reza, que eles tinham alguma fórmula. Poderia ser uma prece ao qual eles se inspiravam e falavam para a divindade deles. E muitas vezes ela era uma visão mágica, que tinha simplesmente a coisa assim: me atende. Então, as palavras que tinham o poder mágico. Não era o Deus que faz. Era a palavra da pessoa que ela falava sim, sim, salabim. Então era nisso que se acreditava. É isso que Deus está falando. Isso não pode. Isto não pode. Agora a atitude de oração, de se colocar e de repetir: ó Senhor, ensina-nos a rezar. Quando rezardes, dizei: Pai nosso que estais no céu. Mas sem a atitude do coração, essa oração não vale. Mesmo o Pai Nosso, que é a maior de todas. Agora, uma oração como o Pai Nosso, que é uma oração que se decora, qual vale mais, amigão? O Pai Nosso ou a sua oraçãozinha inspirada, que você acha que, eu falo muito bem? É só orgulho. Só tem vaidade nesse papo aí. É só papinho. É uma vergonha ouvir isso. Eu tenho amigos protestantes, os caras não falam essas bobagens. Então não é para eles isso é para você. E principalmente para você que diz que é ex-católico. Você tá com o pezinho no fogo. E não é no fogo do Espírito, e você sabe. Porque esses meus amigos, eles nasceram em berço protestante. Eles não têm a culpa de Lutero, como diz o catecismo. Então, por eles, nós esperamos que eles encontrem a verdade maior. Mas você largou a verdade. Você está no risco, sim. No risco. Converta-se. Não vou voltar com uma porca lavada. Não, filho, você está como o filho pródigo. Só que diferente do filho pródigo, você está comendo a lavagem do porco e achando que ela é muito boa. Né? Porque agora você sabe grego e latim. Ó que beleza. Que bom, meu amigo. Tem tanto intelectual aí no mundo, no mundão, que sabe grego e latim, né? E você se acha. Então, cala tua boca. Para de papagaiar. Né? Para de falar bobagem. Porque mesmo nas suas orações, ela pode estar mecânica. Você pode estar ruim num dia, você pode estar meio deprimido, você pode estar meio chateado. Você não se coloca verdadeiramente na presença do Senhor. Né? E acha que eu não sei do que eu estou falando. A igreja é formada por homens e mulheres que deram a vida verdadeiramente a Jesus por amor
E esses homens viveram e morreram por isso. E até hoje, muitos morrem. São criticados, caluniados, expulsos, xingados em vários locais. Quando não, o pessoal ainda vai para as vias de fato e os mata. São martirizados. E quantos homens e mulheres, diferente do Luterinho, do Martim, nós tivemos Roberto Bellarmino, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, qual mais? Padre Anchieta, todo mundo aí da época pós-reforma e continuidade, né? Não o Padre Anchieta, mas o Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e tantos outros daquela época lá que realmente falou, isso é reformador. Porque eles pegaram e reformaram a casa. Não derrubaram tudo e falaram, vamos fazer do nosso jeito aqui. O jeito que eu fizer. Então você é um papa de si mesmo e está falando um monte de bobagem. Isso é só isso que sobra. Não, mas veja, os argumentos são bíblicos, são lógicos, estão na ordem e eu te refutei porque eu sei português e latim. Você sabe nada. Você não sabe nada. Você só sabe encher o saco. Você que ficou até aqui só para ver falar pro rapazinho aí que se acha, se é que ele vai ver esse vídeo também, mas que sirva para você que é cristão, católico, não se afaste da igreja, permaneça. Vai ver a história de São Francisco de Assis, vai ver a história de Santa Teresa d'Ávila, de Santo Agostinho, que dizia: eu não creria nos evangélicos se a igreja, nos evangelhos, se a igreja não me mandasse crer. A igreja vem antes da Bíblia? Vem. Porque ela que definiu o que é sagrado. Você que achava que tem que estar na Bíblia e é católico, a igreja não é a igreja do livro. A igreja é a igreja do Deus vivo e verdadeiro que se apresenta a nós. Também na palavra, mas se apresenta na tradição, se apresenta nos sacramentos e na palavra do magistério. E, consequentemente, na Eucaristia, onde ali ele está em corpo, sangue, alma e divindade. E não simplesmente num gesto simbólico, como a Santa Ceia que eles fazem. Então, só disso não adianta teologia. Tem um monte de teólogo católico aí que também fala um monte de bobagem. Não é isso aí que você tem que escutar. Você tem que ter fé. Reza. Se coloca na presença do Senhor. Permita que Deus fale. Você vai ver que Ele vai te levar cada vez mais para dentro da Igreja Católica. E vai chegar uma hora que o dom do Espírito Santo vai vir sobre você. Você verá naquele momento, na Santa Missa, a beleza. Vai ver todos os santos, vai saber que os anjos estão ali e você vai olhar e vai dizer assim: isso aqui é a verdade, é aqui que eu quero estar. Essa é a beleza de Cristo, é essa a beleza que eu procurava. Tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova, tarde te amei. Eis-me aqui agora, Senhor, não quero mais sair daqui da igreja, estou feliz, quero receber o teu corpo, o teu sangue. Quero estar feliz na tua luz, ao qual o Senhor colocou realmente, não só espiritualmente, mas fisicamente, o corpo de Cristo, que é a sua igreja, ao qual o Senhor é a cabeça. A todos vocês, que Deus os guarde.